Oi, então agora a gente vai estar vendo o sistema respiratório. Então assim, ó, vamos olhar os órgãos primeiro, né? Vamos pensar primeiro no caminho que o ar faz, né? Então assim, tipo, o ar, ele, né, quando você respira, ele vai entrar aqui pelas fossas nasais. Depois a gente vai falar, né, separadamente, né, sobre todas essas coisas aqui, né, fossas nasais, laringe, faringe. Agora a gente vai só ver o geral aqui, tá? Então assim, o ar ele pode entrar por aqui, né, pelas suas narinas, né, vai chegar aqui nas fossas nasais. E ele pode entrar pela boca também, né? Aqui ele vai encontrar a faringe, né? A faringe você já viu lá quando a gente falou de sistema digestório, já falou de faringe, tá? E aí ele vai passar para cá, né? Que tem aqui a laringe, né? Lembra que tem o esôfago aqui para trás, né? Então ele não pode passar para o esôfago, né? A gente vai estar falando disso aí depois, que o esôfago ele vai acabar lá no estômago. Então no caso do ar, o ar ele vai passar para cá, para a laringe, né? E daí depois ele vai entrar para cá, para a traqueia, né? Da laringe ele segue para a traqueia, e a traqueia ela vai descendo aqui e ela acaba bifurcada, ou seja, ela acaba em duas partes, né? Que são os brônquios, né? Cada brônquio vai para um pulmão, né? Então você tem aqui o pulmão direito e aqui o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é um pouquinho maior do que o esquerdo, tá? E o coração ele fica alojado aqui no meio, enfim. Tá, então só você lembrar que a traqueia ela se bifurca, ela se divide em dois, né? Tem uma encruzilhada aqui, cada pedaço vai para um pulmão. Quando a traqueia se bifurca, cada pedaço desse aqui, né? Cada tronco desse aqui se chama brônquio, tá? Então a traqueia ela se torna dois brônquios. Esses brônquios eles vão entrando aqui pelo pulmão, né? E é tipo uma árvore, entendeu? Eles vão se ramificando, vão ficando cada vez mais fininhos. E essas partes fininhas, né, essas ramificações são chamadas de bronquíolos. Tá, então brônquios é aqui e o bronquíolos é a ramificação dos brônquios. Eles vão ficando fininhos, cada vez super mega fininhos, tá? E daí depois a gente já vai ver o que termina esses bronquíolos, tá? E só pra gente finalizar esse desenho aqui agora, faltou aqui o diafragma, que é um músculo que tem aqui embaixo, a gente vai falar bastante desse músculo, tá? Então isso aqui seria tipo o desenhão geral aí, né, de sistema respiratório, tá? Vamos entender então o que acontece aqui, o bronquíolo, né? Lembra disso? Então aqui é brônquios, aqui é o bronquíolo. O que acontece no final dos bronquíolos? Tá, veja que isso aqui são tubinhos, né? São canaizinhos e o ar tá passando dentro desses canais. Né? Os canais vão se ramificando, ficando fininhos, até que chega na ponta do bronquíolo. Na ponta do bronquíolo tem essa bagaça aqui que a gente chama de alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares é tipo uma uva, entendeu? É um monte de saquinhos aqui em formato de cachinho de uva mesmo, tá? Velho, isso aqui é microscópico, tá? Esses saquinhos, eles são muito delicadinhos, né? As paredes deles são muito fininhas, né? E eles são super vascularizados, né? Ou seja, tem muitos capilares sanguíneos aqui envolvendo eles, tá? Então, assim, bem, aqui você tem uma ilustração bem melhor, né, do que o meu desenho, mostrando os alvéolos pulmonares, tá? Então, assim, ó, termina como se fosse tipo uma uva mesmo, né? Aqui estão os saquinhos, né, vários saquinhos, né? E aqui estão os capilarzinhos sanguíneos, né? As veiazinhas, artérias capilares sanguíneos estão envolvendo os alvéolos pulmonares, tá? Então, aqui, na real, nos alvéolos pulmonares lá, microscópicos, é aqui que vai rolar, né, a verdadeira finalidade da respiração. O que é essa? Para que você respira, afinal? Para haver a troca gasosa, tá? O que acontece? Esse sangue que está vindo aqui, ó, nas vênulas, não precisa decorar esse nome, tá? É tipo, ele tá trazendo sangue venoso aqui, tá? Tá trazendo sangue cheio de gás carbônico, tá vindo do corpo esse gás carbônico, tá? Você produziu ele, as suas células produzem ele porque elas estão fazendo o metabolismo acaba gerando gás carbônico. Isso é um gás tóxico. Então, o seu sangue está trazendo gás carbônico aqui, né? Está carregado de gás carbônico. É o sangue que chega nos alvéolos pulmonares.
tá? E acontece que tu tá respirando, então o ar que tá entrando aqui, né, que você respirou, ele tem oxigênio, que é o ar externo, né? O ar que estava no ambiente externo, ele está entrando aqui e ele está cheio de oxigênio, tá? Que você precisa desse oxigênio, né? Então, o que vai rolar na real? O seu sangue ele vai deixar o gás carbônico para dentro dos alvéolos e vai pegar o oxigênio que ele precisa. Entendeu? Deixa a sujeira, deixa o gás tóxico e pega o gás que é importante. Isso se chama hematose. Você grava essa palavra é super importante. Hematose é o que? É a troca gasosa, tá? A gente já vamos ver isso aí bem direitinho, tá? Só você lembra bem dessa palavra aqui, hematose, tá? Então, assim, outro desenho, né, de alvéolos pulmonares. Aqui, então, o bronquíolos, né? Lembra disso que é o bronquíolos, a ramificação lá dos brônquios, né? Aqui os alvéolos, aqui os vasinhos, né? Os capilares, né? Sanguíneos, tá bom? Então, assim, pode até escrever esse negócio aí, tá? O sangue trazendo gás carbônico, né? CO2, gás carbônico. Chega aos pulmões, trazendo o gás carbônico. Ele deixa o gás carbônico e pega oxigênio. E o que ele faz com esse oxigênio, né, que está no sangue? Ele distribui para todos os tecidos do corpo, tá? Porque todas as células precisam de oxigênio, tá bom? Então, assim, da onde que veio esse gás carbônico? O metabolismo celular. As células, vamos supor, isso aqui, ó, tipo, tá representando células de algum tecido celular, né? Essas células, elas estão vivas, né? Então, elas estão funcionando, elas estão tendo metabolismo. Esse metabolismo, ele está produzindo gás carbônico. O metabolismo é tipo todas as reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, tá? Ou de um tecido vivo, isso a gente chama de metabolismo. Tem que haver as reações químicas para o organismo poder sobreviver. Só que ele produz, né, um lixo lá que é o gás carbônico. Esse gás carbônico ele não pode ficar dentro da célula, porque ele é tóxico. Aí o que a célula faz? Ela joga esse gás carbônico para o sangue. Então o sangue recolhe o gás carbônico, tira da célula. Ao mesmo tempo que ele está distribuindo oxigênio, ele está pegando o gás carbônico, tipo um motoboy, entendeu? Traz o oxigênio e leva o gás carbônico embora, tá? Só que o sangue ele está indo então para o pulmão, certo? Quando o sangue chegar no pulmão, o que vai acontecer? Esse gás carbônico que está dentro, que está dissolvido ali no sangue, ele vai passar para os alvéolos pulmonares, por esse sistema de difusão, que talvez você já tenha visto isso, sei lá, no primeiro ano, médio, ou algo assim. O que é difusão? Difusão é a passagem de um lugar, né, um meio que está saturado para um meio que tem pouco, tá? Então, assim, isso aqui é um esqueminha aqui só para você poder entender. Você tem aqui uma membrana permeável. O que é membrana permeável? É que ela deixa passar algumas coisas. Não pode ser um pedaço de plástico aqui, porque senão o plástico não vai deixar passar nada, né? Então você tem aqui uma membrana permeável, tá? Essa membrana, ela tá dividindo esse treco aqui em duas partes. Então tem um lado que tem muita concentração de substância X, sei lá, muitas moléculas dessa substância. Faz de conta que é o gás carbônico, tá? Essa coisinha laranja que é o gás carbônico. Então, de um lado está cheio de gás carbônico, do outro lado tem pouco. Aí, o que acontece? Se a membrana é permeável, ou seja, se ela deixa passar, naturalmente, tá? A mãe natureza quer isso, tá? As moléculas passam para o outro lado até que se meio que equilibre, entendeu? Então, passa do meio de maior concentração para o meio, né, o lugar que tem menos concentração. Tá? E é isso que a gente chama de difusão. Difusão simples, é uma coisa que não gasta energia porque é natural isso, entendeu? Isso é uma coisa que ocorre naturalmente, tá? Então vamos olhar aqui como é que isso rola no alvéolo. Então assim, tá vendo aqui, ó, tem os capilarzinhos que estão aqui, né, sanguinho aqui passando, tudo microscópico, né, pequeníssimo isso aqui. Então aqui você tá vendo, ó, tubinho, ó, tá vendo? Isso aqui é um capilarzinho. Aqui os caras cortaram para você entender o que tá rolando aqui dentro. Essas coisas que você está vendo aqui são as hemácias, né? Hemácias, células do sangue, né? Elas estão chegando azul aqui. Por que elas estão representadas em azul? Porque elas estão vindo, esse sangue que está chegando aqui no alvéolo, ele está vindo do corpo. Então, ele está cheio de gás carbônico,
tá bom? Então, está chegando cheio de gás carbônico, e acontece que no alvéolo não tem muito gás carbônico aqui dentro, tem pouco, e aqui tem muito gás carbônico. Aí o que acontece? Difusão simples, tá? Difusão. Então, ó, o gás carbônico que está no sangue do sangue que está chegando ali no alvéolo, ele acaba passando para dentro do alvéolo. Por que ele passa? Porque dentro do alvéolo tem pouquinho gás carbônico. Tá? Então esse sangue, o gás, né? O gás carbônico, ele passa para dentro do alvéolo. Isso aqui é um saquinho desse cortadinho no meio, tá? Ele passa para dentro do alvéolo, e ele passa por quê? Porque dentro do alvéolo tinha pouco gás carbônico, tá? Agora o oxigênio é o contrário, porque o alvéolo ele tá cheio do ar que você acabou de respirar, que você acabou de inalar, né? Então aqui dentro tem bastante oxigênio e no sangue não tem. Entendeu? Então, ó, passa do meio de bastante concentração para o meio que tem menos concentração, ou seja, o sangue, tá? Então, ó, vou falar outra vez. O sangue está chegando cheio de gás carbônico, tem muito gás carbônico aqui e pouco gás carbônico dentro do alvéolo. O que acontece? O gás carbônico passa daqui para cá, por difusão. Oxigênio, muito oxigênio aqui, pouco oxigênio no sangue. O que acontece? O oxigênio passa do muito para o pouco, entendeu? Por difusão também, tá? Então essa troca de gases, na verdade, você não gasta energia nenhuma para fazer isso, porque o gás só atravessa a parede do alvéolo, entendeu? Tanto do sangue para o alvéolo, como do alvéolo para o sangue. Tá? E como que o gás consegue atravessar assim? Porque a parede do alvéolo é mega fininha, entendeu? É super fininha. Ela é a tal da membrana permeável que eu falei para você. Isso aqui é a parede do alvéolo, tá bom? Então, e daí o que acontece? Encheu de gás carbônico aqui, o que vai fazer? Você vai expirar, você vai botar esse ar para fora, né? E aí o gás carbônico vai sair do seu corpo dessa maneira, tá bom? E por que representa a hemácia vermelhinha assim? Porque aqui é o sangue que já está cheio de oxigênio, tá? A hemácia ela tem a hemoglobina, tá? Que é uma proteína que ela se gruda no oxigênio, tá? E daí é assim que o oxigênio é transportado, né, pelas hemácias, tá bom? Agora olha só que louco. Vamos dar uma olhadinha em doenças agora, né? A primeira das doenças de sistema respiratório que a gente vai ver é a velha asma e a bronquite. As duas são muito parecidas. A diferença é que a asma, a pessoa tem crises, né? Ela não fica tendo asma durante 3 meses, né? Ela tem crise, uma crise forte, e aquilo passa. E a bronquite não, a bronquite é mais crônica, né? Então a pessoa tem bronquite, a gente fica meses, né, com a bronquite. Mas é o que, na real? O que acontece? Olha só, isso aqui é uma visão assim, mega, né? É um zoom enorme, né, de um bronquíolo normal, tá? Isso aqui, velho, é microscópico, obviamente, né? E você tá vendo aqui a estrutura do bronquíolo, né? Ele é um tubo, certo? Um tubinho. Essas bagaças que você tá vendo aqui, isso aqui é músculos, tá? São músculos, fibras musculares envolvendo o bronquíolo. Tá? E aqui é a passagem, né? A luz do tubo é aqui. Isso aqui é o normal, bronquíolo da pessoa normal. Tá? Quando a pessoa está com asma, com bronquite ou algo assim, o que acontece? Os músculos se contraem. Compare esse aqui, ó. Esse com esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, os músculos contraíram, esmagaram o bronquíolo. Tá? Olha aqui. Entendeu? Tem uma constrição enorme aqui, velho. Esses músculos estão super esmagando os bronquíolos, tá? E esmaga, e o que acontece? Diminui a luz do tubo, diminui a passagem de ar. E pior ainda, que começa a formar secreção aqui dentro, tá? Então, tanto na asma como na bronquite, além de ter essa questão de contração muscular, existe também o acúmulo de secreção. Velho, como que a pessoa vai respirar? Né, os bronquíolos nesse estado. E daí vem a tal da bombinha, né? A pessoa com asma tem que andar com a bombinha. O que tem na bombinha? A bombinha tem um broncodilatador, tá? Né? Um medicamento lá que vai fazer com que os músculos relaxem, né? Para poder dilatar, ou seja, aumentar a passagem, né? Então basicamente vai voltar a ser assim, tá? Isso pode ter também um mucolítico, né? Alguma coisa lá que vai também diminuir a secreção, enfim, tá bom? Então isso é basicamente o que acontece com a pessoa com asma ou com bronquite. Então assim, vamos dar uma olhada aqui na anatomia do sistema respiratório.
falando principalmente essas duas coisas aqui, os músculos intercostais e o diafragma. O diafragma é o top da respiração. Na verdade, assim, o que o cérebro controla, né, não é os pulmões, entendeu? Não é os pulmões que inflam o cérebro, manda o pulmão se aumentar ou diminuir para você poder estar respirando. Não é isso. O que o cérebro controla é o diafragma. Tá? O diafragma e esses músculos intercostais. Por que chama intercostais? Porque estão entre as costelas, entendeu? Tem várias camadas musculares aqui. Esses músculos trabalham para fazer você respirar, assim como o diafragma, tá? Agora, é preciso você entender uma coisa. Essa parte do seu corpo aqui, tá? Ela tá super separada. Do resto do corpo, ela fica tipo lacrada, entendeu? Por quê? Porque aqui dentro da sua caixa torácica, a pressão, a pressão do ar, né, que tem aqui dentro, ela tem que ser menor do que a pressão de fora, a pressão atmosférica aqui fora, porque senão você não respira, tá? A gente já vai entender como é que é isso aí. Olha que legal, dá pra você ver os órgãos aqui, né? Coração, né? Que é o diafragma, fígado, intestino grosso, seus intestinos aqui. Esse modelo aqui é bem legalzinho para ver as coisas. Tá, deixa quieto. Então aqui, um esqueletão aqui, né? Mostrando somente o seu músculo diafragma, né? Músculo que basicamente está dividindo você em dois, tá? Então aqui, ó, aqui a parte de cima, né? A caixa torácica tá aqui, né? Os seus pulmões estão aqui dentro, super protegidos pelas costelas. Né, aqui o diafragma separando você do resto, separando essa parte de cima do resto do seu corpo. Tá, como que é esse negócio da respiração? Como é que funciona isso? Olha só, esse bagaço aqui é o diafragma, tá? Então assim, na inspiração, o diafragma vem para baixo, ele se contrai e vem para baixo. Na expiração, o diafragma relaxa, vai para cima, para baixo, para cima. É assim que funciona. Como a parte de baixo dos pulmões estão meio que pregados no diafragma, quando o diafragma vem para baixo, ele traz o pulmão junto com ele. Tá? E também tem o movimento aqui, não está mostrando, mas tem os músculos, né, que estão entre as costelas, que também ajudam na respiração. Então, olha só, na inspiração, veja que aumentou aqui, ó, o espaço, né, da caixa torácica. E na expiração, diminuiu. Né? Isso é uma coisa bem boba, né? Só você reparar em você mesmo, quando você inspira, né, aumenta o volume aqui do seu tórax, né? Quando você expira, diminui, né? Obviamente. Então, assim, vamos ver como é que funciona esse movimento dos pulmões, né, de inspiração e expiração. Para isso, você precisa lembrar um conceito que você já deve ter visto antes, talvez em física, né, que é a relação do volume com a pressão. Tá? Então vamos analisar esse desenho aqui. O que vem assim no caso o volume? O volume é o espaço que uma coisa está ocupando no mundo, certo? Ou seja, tipo, é o tamanho dela, o espaço que ela ocupa, isso é o volume, tá? E o que seria a pressão? No nosso caso aqui, tá? Eu estou representando o ar. Né? Então eu tenho aqui o ar atmosférico. Por que eu coloquei essas bolinhas coloridas? Porque o ar, na verdade, ele é uma mistura de gases. Então, tem vários gases formando o ar. O ar não é um gás, né? O ar é uma mistura de gases. Então você tem gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, né? Vapor d'água, monóxido de carbono. Você tem uma porrada de gases formando o ar, tá? Então por isso que eu fiz as bolinhas coloridas. Então o que seria pressão, na verdade? Pressão é assim. Nesse caso aqui seria o número de moléculas, né, de gases que você tem nesse espaço aqui, tá? Isso é pressão. Se diminuir o número de moléculas, né, ou o espaço aumenta, diminui o número de moléculas, vai diminuir a pressão, né? Então, assim, a relação é sempre o contrário. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto mais o espaço aumentar, né, mais a pressão vai diminuir. Se continuar o mesmo número de moléculas ali dentro, as moléculas vão se esparramar. Veja só, ó, aumentei. Certo? Aumentei o volume da coisa, ó, era estreitinha, ó, aumentei, certo? Continuou com as mesmas moléculas aqui dentro, então o que acontece? Elas se esparramaram, né? Então a pressão diminuiu, né? Quando acontece isso, naturalmente, o que acontece? A natureza vai procurar equilibrar as coisas,
equilibrar as duas pressões. Aqui seria a pressão externa, aqui a pressão interna, tá? Então o que vai acontecer? Vai entrar moléculas de gases aqui dentro, né? O ar de fora do ambiente vai entrar para procurar um equilíbrio, certo? Vai se equilibrar as duas pressões dentro e fora naturalmente, não existe gasto de energia nisso, tá? Agora olha só, no caso aqui, né, dos seus pulmões, vamos supor, isso aqui é a sua caixa torácica, tá? E o seu pulmão tá aqui, tá? A caixa torácica, ela é lacrada, entendeu? Ela não tem contato com o ar atmosférico. Tá, então existe uma pressão aqui dentro que é uma pressão menor do que a pressão fora, a pressão que é o ambiente externo. Tá? Então a pressão da sua caixa torácica ela é menor do que a pressão fora e ela não tem contato com o externo, tá bom? Agora olha só, quando aumenta o volume da sua caixa torácica, isso aqui está representando o seu diafragma, né? Esse pedaço aqui embaixo, tá? Os seus pulmões, eles são meio que pregados aqui no seu diafragma, na parte de baixo aqui. Então, quando o seu diafragma vem para baixo, para aumentar o volume da sua caixa torácica, os pulmões acompanham, entendeu? E daí o que acontece? Aqui isso que está representando o teu pulmão, tá? O que acontece? O ar vai entrar. O ar vai entrar naturalmente quando o seu diafragma se contrai e vai para baixo. Veja que aqui não mexeu em nada, né? Porque essa parte aqui está isolada, né? Da sua caixa torácica. O que está aberto, na verdade, é o seu pulmão, tá? O pulmão ele não tem um movimento próprio. Ele só veio aqui para baixo porque o diafragma veio. Entendeu? Ele acompanhou o movimento do diafragma. E aí o ar entrou. Isso é a inspiração. Agora a expiração. O diafragma relaxa, vai para cima. O que acontece? Diminui o volume da caixa torácica. Entendeu? E daí sai o ar. O ar sai naturalmente, tá bom? Então assim que funciona, ó. Inspiração, o diafragma contraiu, veio para baixo, né? E na expiração, o diafragma relaxou, foi para cima, ajudado pelos músculos intercostais, né? Coisa toda. E é desse jeito que a respiração funciona, tá bom? Então aqui, ó, o diafragma é isso aqui. Nossos pulmões. Então, quando eu contraio o diafragma, eu aumento a caixa torácica e o ar entra. E daí, quando eu relaxo o diafragma, o ar sai do jeitinho que você tá vendo aqui. Tá, vamos falar um pouquinho agora das fossas nasais, né? Fossas nasais. Então você pensa que fossas nasais é só um tubinho que tem aqui? Na verdade, não, é um negócio bem grande aqui dentro do seu crânio. Né, tem fossas nasais que são bem grandonas. E para que serve esse negócio na real? 3 coisas, né? Não é só para entrar o ar. Na verdade, o ar, quando ele chegar nos seus pulmões, né, o ideal é que ele esteja filtrado, né, ou seja, sem partículas, né, de poeira, de bactérias, vírus, essas coisas. O que for partícula, né, que não é de Deus lá, não pode ir para o pulmão, tá? E essas partículas, elas são capturadas pelos cílios, né? Todo esse epitélio que você tem aqui, essa mucosa que tem aqui nas fossas nasais é ciliado, né? A gente já vai estar vendo isso. E esses cílios, eles seguram todas as partículas, né? De fumaça, poeira, bactérias ali que entre, a maior parte os cílios seguram. E é ideal que o ar também chegue no seu pulmão aquecido, né? Não pode chegar frio no seu pulmão. O ar é melhor que chegue numa temperatura legal. E o que vai esquentar esse ar? Os capilares sanguíneos. Tá? O sangue está passando quentinho aqui dentro desses capilares sanguíneos e esse calor gerado aqui acaba esquentando o ar. Tá? Então o ar ele chega legal ali. Se você respirar pela boca, aí já não vai ter, ó, filtragem e aquecimento, não vai ter, tá? E também o ar tem que chegar úmido, né? Então por isso que aqui dentro, né, das fossas nasais, as fossas nasais são recobertas por uma mucosa, né? A mucosa, então, é um epitélio úmido, né? E tem glândulas lá que fabricam muco também. Às vezes elas trabalham excessivamente, né? Daí o seu nariz fica entupido, aquela coisa toda. Tá bom? Então, fossas nasais, principalmente filtragem do ar, aquecimento do ar, umidificação do ar. Tá bom? Isso aqui é um corte, né, de tecido
mostrando os cílios, né, o tal dos cílios. Não é pra você achar que, tipo, filtragem dos cílios é aqueles pelos que você tem no nariz, não é isso, tá? São os cílios microscópicos, né, que você tem na superfície, né, da mucosa lá. E esses cílios, eles ficam batendo, eles têm movimento, né, para poder estar segurando as partículas, tá? Então, você tá vendo ali o ar passando, né? E o muco, ele tá capturando as sujeiras, né? Poeira, né? Corpos estranhos que tem no ar, ficam presos no muco, tá? E os cíliozinhos, eles estão batendo para fazer o quê? Para transportar esse muco, para movimentar o muco, tá? O muco não pode ficar parado dentro das suas vias aéreas, senão ele vai obstruir tudo, né? E esse muco, ele acaba sendo lançado lá no esôfago, tá? E vai parar lá no seu estômago, sem nem você saber. Você acaba deglutindo o muco, tá? Assim que funciona. Olha só, vamos falar outra pereba aí do aparelho respiratório, que é a sinusite. O que é a sinusite? Então aqui você tem aqui o rosto de uma pessoa, né? E tá mostrando aqui de frente as fossas nasais, né? Eu chamo de seios nasais também, fossas nasais é a mesma coisa, né? Velho, você tem cavidade pra caramba aqui, né? No seu crânio, né? Aqui a cartilagem, né? Do seu nariz. E olha só, esses são as fossas nasais, né? Os seios nasais. E quem já teve sinusite sabe, isso dói pra caramba, né? Ou sente dor aqui ou aqui, né? Sente uma coisa pesada, fica duro, né? Aqui, o que acontece? É quando a secreção, né? Ela começa a se acumular a secreção aqui e começa a ficar muito espessa. E não sai mais, você não consegue drenar essa secreção que está em alguma dessas cavidades. Então aqui, tipo, a cavidade com secreção é a cavidade normal, né? Ela tá, tipo, vazia, não tem secreção acumulada. De repente, se ocorrer uma proliferação de bactérias em cima dessa secreção, aí dá ruim, entendeu? Ela gera um processo inflamatório. Aí você vai ficar mal pra caramba, né? Sinusite dá uma dor de cabeça do caramba, né? Dói muito o rosto da pessoa e tal. E aí você vai ter que tomar antibiótico, né? Pra acabar com as bactérias, né? E tal, e drenar isso, né? Tem que tomar medicamentos daí para que essa secreção seja fluidificada, né? Ou seja, que ela fique mais líquida para poder ser drenada pelo organismo, tá bom? Então isso basicamente é a sinusite. Tá, olha só, outra coisa ruim que pode acontecer no aparelho respiratório é quando você engasga, né? A gente já viu esse slide aqui no vídeo anterior, que foi o sistema digestório, né? Então, assim, o que a gente viu antes? Você está comendo, né? Escrito comida, bolo alimentar, e essa comida ela tem que entrar por aqui, por trás, por incrível que pareça, o seu esôfago está socado aqui atrás, né? E aqui está a grande traqueia, né? Que bem larga essa traqueia. Não pode a comida vir para cá, né? Ela tem que entrar ali atrás. E aí o que acontece? A sua epiglote, no momento que você vai engolir, a epiglote ela tem que fechar essa traqueia. Essa traqueia é muito grandona, ó. A epiglote tem que fechar ela e forçar a comida a ir lá por trás, que é o seu esôfago, né? E quando dá ruim? Quando essa epiglote não fechou direito, a pessoa quis falar ao mesmo tempo, deu ruim o negócio, né? Aí a comida vai querer entrar aqui, ou tipo, ela entala, ela fica meio entalada aqui, sorte sua, né? Que não entrou de uma vez, né? Ficou entalada aqui. Aí o que você faz? Né, as pessoas falam, vou dar um tapa nas costas da pessoa. Isso não é muito legal, entendeu? Você dá o tapa. A coisa, né, mais certa que tem é esse negócio que se chama manobra de Heimlich. O Heimlich é um médico alemão lá que inventou essa parada aqui. E é o jeito mais seguro de você desengasgar uma pessoa. Isso é uma coisa boa de saber, né, para sua vida, né, normal aí. Assim, você vê que a pessoa está engasgada. Aí o que você vai fazer? Você vai por trás da pessoa, né? Você fecha o punho direito e com a mão esquerda você protege esse punho. Suas mãos vão ficar desse jeito aqui. Aí você vem, né? Você enlaça a pessoa com as suas mãos nessa posição aqui e você vai forçar aqui nesse sentido, entendeu? Então não é para você dar tapa nas costas da pessoa, que isso é perigoso, não é legal, tá? Então você força nesse sentido que tá mostrando essa setinha aqui, tá bom? Para a pessoa poder desengasgar. Olha aqui o que essa senhora está fazendo aqui, né? Então segura aqui, força, aqui chama de plexo solar, tá? Então você só forçar ali para cima para a pessoa poder
desengasgar. Tá? Essa tal da manobra de Heimlich, ela pode ser feita inclusive em animais, né? Mamíferos, tá bom? Que a ave não tem diafragma, não tem, então, enfim, mamíferos, né? Então, tipo, o gato, né? Você consegue desengasgar um gato fazendo isso, tá? E em bebês é muito mais delicado, lógico, né? O bebê, você vai fazer o quê? Você vai segurar ele nessa posição que essa mulher está segurando aqui, um pouco inclinado para baixo, né? Para facilitar a comida sair. E você vai bater nas costinhas do neném delicadamente e usando esta parte da mão aqui, entendeu? Não é para você dar um tapão nas costas da criança, você vem aqui com essa parte aqui da mão, tá bom? Só que quando o bebê tá engasgado, é melhor você chamar um socorro, né? Bombeiro, uma coisa assim, que os caras sabem fazer as coisas. Então, assim, aquela célebre pergunta, né? Por que não dá para você parar de respirar? Né? Então, assim, na real, a respiração é controlada automaticamente, né, pelo seu cérebro, né, pelo seu sistema nervoso. E o que o cérebro controla? Ele controla os movimentos do diafragma, né, e dos músculos intercostais. Não se esqueça disso, não é o pulmão que se movimenta, né, os pulmões, é o diafragma principalmente. Tá? Então, assim, conscientemente você até consegue, né, durante um certo tempo, respirar mais rápido, ou respirar mais devagar, ou até parar de respirar, né? Tipo, você vai mergulhar, então você enche o pulmão de ar, né, e consegue segurar a respiração durante um certo tempo. O problema é que aí começa a subir muito o nível de acidez do sangue, por causa do gás carbônico, entendeu? E isso o seu cérebro detecta. Ele percebe que o sangue está ficando muito ácido, e daí bora mexer o diafragma, nem que você não queira, né? É automático, tá bom? Então é assim que funciona. Então assim, vamos ver uma animação mostrando, né? Como é que funciona a coisa toda, né? Então você tem aí a cavidade torácica, né? Aqui está mostrando as suas costelas e o diafragma aí, né? Enorme. Aqui está mostrando os seus pulmões, né? Então aqui o seu pulmão direito, né? Ele é bem grandão. Na verdade ele tem 3 partes, né? Que são os lobos, né? Os lobos pulmonares. Tem 3 e o seu pulmão esquerdo ele tem 2, né? 2 lobos porque ele é menorzinho. Tá? Isso tem a ver com a questão do coração ali, né? Que ele está colocado ali no meio, ele toma um pouco de espaço. Aí são os brônquios, né? E aí tá a traqueia, né? Essa traqueia, você pode ver ali que ela, tipo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, esses anéis, né? Que são anéis de cartilagem, né? Que estão aqui em volta da traqueia. Precisa ter esses anéis, porque, cara, se não tivesse anéis de cartilagem aqui, se você virasse a cabeça, a sua traqueia ia fechar, né? Se não tivesse, não ia ter firmeza, né? Então, os anéis de cartilagem são tipo para dar firmeza, para impedir que a sua traqueia se dobre, tá? Mas fala, mas por que tem uma falha aqui, né? Porque, na real, tá passando o seu esôfago por trás desses, né? Da sua traqueia, tá? E no momento que você vai engolir, essa traqueia, ela precisa, né, ir um pouquinho para o lado aqui, porque senão não dá passagem para o alimento, não tem espaço para o esôfago, tá? Então, por isso que esses anéis, tem alguns anéis, né, da sua traqueia que eles não são completos aqui, tá? Para permitir que ela se, né, contraia um pouquinho, esmague um pouquinho. Né, aqui, você tá vendo aqui as fossas nasais, essas bolinhas é o ar que tá entrando, tá? Então, tá entrando o ar, ele já tá passando aqui, né, a sua faringe, a sua traqueia, tá sendo distribuído ali para os 2 pulmões, ali você tem os brônquios, né? Tá, vai chegar lá nos pulmões, olha que da hora, né? Tudo microscópico, né, que você tá vendo. Tá passando pelos bronquíolos e olha lá os vasinhos, né? Os capilares sanguíneos, olha lá, chegou nos alvéolos, né? Os alvéolos pulmonares, tá? E aí, olha, os capilares envolvendo eles, aí eles cortaram, né? Cortaram alvéolos para você ver como é que é o negócio. Então, olha lá o arzinho entrando ali, né? Ali cortaram também, né, um capilar para você ver, olha as hemácias passando ali, né? E aí o que acontece? Olha as moléculas de oxigênio, estão atravessando, elas atravessam a parede, né, do alvéolo e estão passando ali para dentro ali do sangue, ó, tá? O oxigênio está passando ali, ó. Olha que da hora. Essa animação é muito da hora.
E daí esse sangue, né, que já está indo embora, ele já está carregando o oxigênio, tá bom? Aí você está vendo, olha só, aquilo ali é uma molécula de gás carbônico, ele está passando agora para dentro do alvéolo, tá? Por difusão, ele está se difundindo para dentro do alvéolo, tá bom? E aí o que acontece com esse gás carbônico? Ele vai embora, né? No momento que você expirar, né? Então ele está fazendo um caminho contrário, agora ele vai sair. Ó, lá vai ele. Esse é o ar que está sendo expelido dos seus pulmões. Beleza? Ó, que legalzão. Expiração. Beleza? Isso aí, então. Tchau.